me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e essa estrela verde na minha testa só pode significar uma coisa. Eu tô com uma de uma espinha no meio da minha cara. Tava muito feia, não deu pra cobrir com maquiagem, coloquei a estrelinha. E hoje, galera, a gente vai fazer uma coisa que bastante gente me pede há bastante tempo. Porém, pra ser bem honesta, nunca, até hoje, né, tinha visto um vídeo do Tinocando TV. O Tinocando é famoso, né, é um canal grande, e muita gente já me pediu pra reagir a ele, mas eu nunca assisti nada dele. Hoje vai ser a primeira vez, vai ser com vocês, beleza? Então não tenho nenhuma opinião formada, nem sobre o conteúdo, nem sobre o criador, mas acho que vai ser interessante a gente fazer isso juntos, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo TV, pra eu saber que você tá prestando atenção no que eu tô falando, e caso você queira se tornar um apoiador do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, além de patrocinar o meu trabalho, o link pro meu apoia-se tá aqui na descrição, beleza? Parou! Eu estou concorrendo na categoria Curiosidades do Prêmio iBest e eu quero muito o seu voto, cara. Ai, Martinha, mas eu tô com preguiça, demora muito. Eu vou te mostrar que não demora. O link pra você votar em mim tá aqui embaixo, eu vou te mostrar. O link que tá aqui embaixo vai te levar pra essa página e pra vocês verem que eu não tô logada. Eu vou ter que logar pra mostrar pra vocês que não demora nem um minuto. Cliquei aqui em sim, selecionei meu e-mail, um momento, sim senhor, e pronto. Votou, acabou. E é só fazer isso uma vez por dia, gente. Ó, não deu nem um minuto, não foi? É rapidinho. Eu quero muito seu voto, eu quero muito ganhar esse prêmio. Eu já concorri ano passado, só que eu descobri muito tarde, não consegui fazer campanha. Então bora votar. Já votou? Já votou? Então bora pro vídeo. Sem mais delongas, bora começar esse react. 9 de novembro de 1989, Berlim. Milhares de pessoas se reuniam ao redor de um muro que separava não somente a capital da Alemanha, mas também dois mundos completamente diferentes. De um lado está a Alemanha Ocidental, capitalista. Do outro lado está a Alemanha Oriental, socialista. A construção e a queda do Muro de Berlim ficou marcado na história como um dos principais acontecimentos que moldaram a sociedade. Inclusive, gente, curiosidade, tá? A Rita Lee tava em Berlim nessa época, tá? E aí eu já vi isso em algum lugar, que ela conta que ela tava lá e ela viu uma comoção, uma galera derrubando um negócio, ela foi lá pra ajudar o pessoal, e depois que ela descobriu que era a queda do Muro de Berlim, ela participou da queda do Muro de Berlim. Ó, cantora ajudou a derrubar o Muro de Berlim. É isso, ela conta no livro dela. Bizarro, né? Bizarro. A mulher simplesmente fez de tudo. Ó ela aqui. Olha ela. A diva das divas. Sociedade moderna. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Quais foram os motivos para a construção de um monstro de concreto que dividiu uma cidade em dois? E quais foram os impactos para uma sociedade que viveu separada por quase 30 anos? O que nós sabemos é que o mundo nunca mais foi o mesmo depois do Muro de Berlim. Hoje, no Investigando Atlas. Ó. Oi, eu sou o Tinoco, e quando a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, os aliados compostos por França, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido resolveram dividir o território alemão em 4, um pedaço para cada um. Só que se você perceber bem, a capital da Alemanha, Berlim, fica completamente dentro da zona da União Soviética. Então, para não ficar tudo na mão de um só, eles resolveram dividir também a capital. De início, o objetivo era simplesmente controlar a Alemanha para que ela não voltasse a fazer o que ela tinha feito na Primeira e na Segunda Guerra. Ninguém aguentava mais esse bicho spawnando o tempo inteiro. Eles nem tinham ideia na época, mas dentro de É bizarro, né, cara? A Alemanha não deu paz no século XX, cara. Nossa, eles tudo quanto é problema eles causaram. Nossa senhora. 2 anos, as tensões entre os governos da União Soviética e dos Estados Unidos iria mudar a história para sempre. Isso só aconteceu porque ambos queriam espalhar sua influência pelo mundo, construindo um país baseado em sua ideologia política. O problema é que eram objetivos diferentes para uma mesma... Não só um país, né? Um mundo, né? Era uma guerra sistêmica. Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas esse é um dos motivos pelos quais a gente não pode falar que a disputa dos Estados Unidos com a China é uma nova Guerra Fria. Porque a Guerra Fria, ela foi uma disputa sistêmica do sistema internacional. Não era simplesmente quem ia ser o país mais poderoso. Era quem ia definir a lógica de comércio e a lógica política do sistema internacional inteiro dali pra frente. Então é loucura. É por isso que hoje em dia a gente não tem essa questão, por exemplo, com a China e com os Estados Unidos, porque a China não tá nem aí se você é comunista, se é capitalista. A China só quer vender pra você, né?
uma Alemanha. E isso só poderia resultar em mais tensão. Segundo Winston Churchill, a Europa estava dividida por uma cortina de ferro que separava o continente entre o lado capitalista e o socialista. An iron curtain has descended across the continent. E isso tudo era evidenciado claramente na Alemanha, onde essa divisão era literal. E para piorar ainda mais a torta de climão que estava se formando na Alemanha, o lado ocidental resolveu trocar a moeda do país, criando assim o marco alemão. Isso tudo desvalorizou completamente o dinheiro do lado oriental da noite pro dia, já que agora eles teriam que lidar com uma enxurrada de notas entrando. Só que ao contrário do que as pessoas imaginam, isso não é bom para a economia de um país, graças à lei da oferta e da demanda. Por exemplo, enquanto você tinha R$1 para comprar um pão, agora você tem R$10 para comprar o mesmo pão, o que faz o preço dos produtos subirem, já que a sua produção não aumentou proporcionalmente. Só que o que mais deixou a União Soviética bolada é que quando a Alemanha foi dividida, o objetivo era controlar o país todo mundo junto ao mesmo tempo, tomando as decisões em conjunto. Mas como os Estados Unidos meteu o louco, a União Soviética se viu no direito de meter o louco também, lançando seu próprio dinheiro com o nome de Marco Alemão Oriental. Ela informou as outras potências que sanções... E esse é um excelente resumo da Guerra Fria. Um metendo o louco de um lado, aí o outro vai lá ficar puto, mete o louco do outro lado, e uma meteção de louco sem limites por 40 anos. Basicamente isso. Sanções econômicas e administrativas seriam aplicadas em Berlim caso eles não aderissem à nova moeda, já que a União Soviética queria que todo o seu território usasse o mesmo dinheiro. Os Estados Unidos, obviamente, não aceitaram, e assim nasce o Bloqueio de Berlim, onde os soviéticos impediram a passagem de comida, material e isso é importante, né? Isso tudo aconteceu não é só no mesmo país, na mesma cidade, galera. É bizarro. suprimento ao lado ocidental, bloqueando toda a estrada, ferrovia ou hidrovia que permitisse que qualquer coisa chegasse do outro lado. Bom, mas aí os Estados Unidos falaram, você não pode ir por água, você não pode ir por terra, eu vou pelo ar. Ao longo de um ano, mais de 200 mil voos passaram por cima de Berlim Ocidental, despejando mais de 4.000 toneladas de suprimentos. Vendo toda essa parada acontecendo, o Stalin resolveu deixar o bloqueio de lado e remover essa parada. Pouco tempo depois, nasce a República Federal da Alemanha, também conhecida como Alemanha Ocidental, com sua capital provisória sendo Bonn. E com isso, a União Soviética cria a República Democrática Alemã, conhecida como Alemanha Oriental, com a capital sendo Berlim. O lado capitalista começou a receber uma série de apoios financeiros dos Estados Unidos, o que inflou a sua economia, gerando o que ficou conhecido como milagre econômico alemão. E isso criou um fluxo enorme de pessoas querendo... Esse milagre econômico alemão, a gente vê resultados dele até hoje, né? Na nossa economia, na própria economia alemã. A quantidade de dinheiro que foi injetado na Alemanha naquela época desenvolveu uma indústria que até hoje gera resultados, como, por exemplo, a indústria automobilística, né? passar para o outro lado. Em 1950, 187 mil pessoas atravessaram para o Ocidente. Em 51, 165 mil. Em 52, 182 mil. E em 53, 331 mil. Isso aconteceu porque na época não havia muita fiscalização nas fronteiras. Você precisava de no máximo um documento ou outro para passar, mas isso não ficaria assim. A linha aqui pintada no chão é sacanagem. Para passar, mas isso não ficaria assim. Depois de uma reunião entre os líderes soviéticos, ficou decidido que as fronteiras seriam fechadas e rigorosamente fiscalizadas, principalmente em Berlim, já que ela era basicamente... Que barulho foi esse? Desculpa, gente. Meu namorado tá atrapalhando a gravação. uma ilha capitalista no meio de um oceano soviético. Vem dar um oi pra galera, agora que você já tirou me distraiu aqui. Oi, galera. Galera, vocês querem vídeo de novo com o Henrique no canal? Lembrando que tem vídeo com o Henrique no canal, se vocês quiserem mais, comenta aqui embaixo. O que fez com que a capital se tornasse cada vez mais um ponto de tensão entre as duas potências. E para piorar, em 55, a Alemanha Ocidental se torna parte da OTAN, que tem como objetivo impedir os avanços soviéticos. Como contrapartida, a URSS firma o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar para proteger os países que faziam parte do espectro socialista. E para impedir que uma terceira guerra mundial começasse, em 1961, o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, se encontra com
com o presidente norte-americano John F. Kennedy para discutir a situação de Berlim. E, obviamente, não teve diálogo nenhum. Ficou um ameaçando o outro. Então, a União Soviética decide que não dá mais. E no dia 13 de agosto de 1961, começa a fechar as fronteiras de Berlim com arames farpados, sendo esse oficialmente o primeiro dia da construção do que ficou conhecido como o Muro de Berlim. 186 torres de... Assim, na época, eles eram loucos, eles eram completamente inconsequentes, né? O mundo vivia uma crise absurda, uma tensão, mas eles eram muito icônicos. E eu tô falando sério, assim, até a forma, né, de traçar uma diplomacia, mesmo que de guerra, de traçar estratégias era muito icônica, era muito inovadora. Hoje em dia é ridículo, assim, a forma com que os líderes das grandes potências dialogam, né, conversam. E é bizarro porque a gente vive hoje em dia uma tensão muito maior do que vivia naquela época, só que não parece. Por quê? Porque as pessoas não levam nada a sério, né, tipo assim, eu falei sobre isso, quando que eu falei sobre isso? Eu soltei, vou soltar ao longo das próximas semanas um vídeo nas redes sociais sobre os piores momentos do Donald Trump desde que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. E a vibe que passa é muito essa, que ele brinca de ser presidente, sabe? Que ele não leva nada a sério, E, obviamente, política é política, tudo que ele faz vai ter implicações sérias na sociedade, só que eu acho que é exatamente essa visão e essa vibe de que as coisas são apenas uma grande brincadeira e que não sei o quê, que afasta tantas pessoas da política e que dificulta a compreensão de tantas pessoas de que a política impacta muito a vida delas e que é uma coisa importante de se acompanhar e de se organizar politicamente, entendeu? Enfim, loucura. Naquela época a política tinha mais cara de política, né? Quase 500 cães de guarda e milhares de soldados que percorriam todo o trajeto. Diferente do que muitos imaginam, o Muro de Berlim não era apenas um muro, mas sim 2. Vocês viram rapidão, inclusive, falando sobre esse negócio de política ter cara de política? Eu não tô falando que a política ela tem que ser ocupada por homens velhos, brancos e tal. Não tô falando isso não. A política ela tem que ser diversa. O que eu tô falando exemplo, o governador do Rio de Janeiro que declarou que agora tem o dia do bebê reborn. Entendeu? É disso que eu tô falando. As pessoas não levam mais política a sério, do jeito que tem que ser levado. Enfim, bizarro. Câmara Municipal. Entendi, ó. Olha a fake news que eu ia soltar. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprova Dia da Cegonha Reborn no calendário oficial. E prevê que a data seja comemorada no dia 4 de setembro. Óbvio que foi o PL, né? A autoria dessa... É óbvio que é do PL. O parlamentar justifica que o nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher e não é diferente para as mamães reborn. Porém, os seus filhos são enviados por cegonhas, sendo esse o nome conferido às artesãs que customizam bonecas para se parecerem com bebês reais. Ai, gente, inacreditável. E aí o Eduardo Paes, que é o prefeito, vetou a proposta, tá? Ele não criou, ele vetou. A única coisa decente que esse cara faz, né? Que esse cara fez desde que ele entrou no governo. Ele vetou integralmente esse projeto de lei e é isso aí. E ele publicou o veto nessa segunda-feira, hoje, 10 horas atrás. Meu Jesus Cristo. Que bizarro. Pelo menos ele vetou. Alguma coisa ele tinha que ter feito, né? Bora. Entre eles haviam cercas elétricas, arames farpados, alarmes de som e infinitas armadilhas que poderiam ser usadas contra fugitivos a pé, de carro ou até de tanque. Havia também uma faixa de areia construída com o objetivo de revelar possíveis pegadas de quem tentasse atravessar. Eram mais de 200 mil toneladas de concreto e 40 mil blocos que somavam mais de 4 metros de altura. Alguns ainda tentaram a sorte de pular o muro, mas dificilmente conseguiam atravessar. Segundo a própria fundação do Muro de Berlim, ao menos 140 Uma coisa meio Trump 2016, né? pessoas morreram tentando ir de um lado para o outro. Existem relatos de alguns trabalhadores ocidentais que moravam em Berlim Oriental, já que o custo de vida lá era mais barato e agora estavam presos do outro lado. Mano, isso é bizarro, isso é bizarro. Um dia não tinha um muro e no outro dia tinha, e aí as pessoas ficaram presas. Teve família que ficou separada, entendeu? Tinha gente que trabalhava de um lado que ficou preso do outro. Tinha gente que estudava de um lado que ficou preso do outro. Isso é bizarro, galera. Bizarro. O muro realmente cumpriu seu objetivo. Agora
pouquíssimas pessoas conseguiam atravessar a fronteira, o que também desmantelou o mercado negro de suprimentos, que saía do lado capitalista para o socialista. Pelo lado A gente não fala mais mercado negro, tá? É mercado clandestino. ocidental, o muro foi visto inicialmente de forma positiva, porque antes existia um grande medo de que a Alemanha Oriental tentasse anexar Berlim por completo, mas a construção desse muro era um sinal de que isso não iria acontecer. Mesmo assim, essa construção foi péssima para a União Soviética no âmbito internacional, principalmente com os seus aliados, já que o Ocidente transformou o muro em um símbolo de tirania. Exatamente. Eu acho que a grande questão do muro é que ele se tornou um símbolo, entendeu? Daquele tempo. E aí, da mesma forma que os Estados Unidos hoje prega essa construção de um muro entre eles e o México, o muro naquela época, ó, revista Time, entendeu? Os Estados Unidos utilizou como propaganda pra falar que a União Soviética tava ali separando famílias, enfim. O que tecnicamente não deixa de ser verdade. Que foi reforçado pelas imagens de pessoas sendo baleadas ao tentar atravessar. É importante ressaltar que a vida em Berlim Oriental não era exatamente um pesadelo como era passado pelas propagandas do Ocidente. Isso porque tanto a educação básica e o tratamento médico, quanto a moradia, o alimento e o transporte eram serviços gratuitos ou muito baratos. A prática de esportes era muito acessível, tanto que durante o Muro de Berlim, a Alemanha Oriental sempre ficou em segundo lugar nas Olimpíadas, perdendo apenas A Alemanha Oriental era um babado nas Olimpíadas, tá? para a própria União Soviética. Em contrapartida, a Alemanha Ocidental ganhou uma Copa do Mundo em 1974. Mesmo assim, a liberdade individual de cada um era altamente restringida, como por exemplo, as casas, por serem administradas pelo Estado, eram todas padronizadas, de modo que havia pouquíssima variedade de bens de consumo que você pudesse comprar. Você não tinha muita autoridade para questionar o que estava acontecendo, diferente do lado ocidental. Mas isso aí, e aí que eu tô meio que fazendo advogado do diabo aqui, tá? Ah, não tinha tanta liberdade porque você, como as casas eram todas padronizadas, você não poderia escolher uma casa diferente pra morar. Eu entendo a crítica disso, mas eu também acho que restringir liberdade de verdade é a pessoa não ter onde morar, entendeu? A partir do momento que a pessoa tem onde morar, tem o que comer, tem saúde, tem educação. Não sei se dá pra gente conversar sobre restrição de liberdade. Restrição de liberdade é a pessoa não ter o que comer, entendeu? Não ter o que comer, não ter a opção de comer, não ter a opção de uma saúde acessível, não ter a opção de estudar, entendeu? Não sei até que ponto dá pra gente falar que as casas serem padronizadas, por exemplo, é uma limitação de liberdade, né? Eu acho que isso é muito sobre a perspectiva capitalista da parada, que, obviamente, não era a proposta da União Soviética, entendeu? Onde a liberdade de expressão era garantida. Mas só pra você ter noção, o PIB per capita da Alemanha Oriental em 1980... tipo assim, a sua liberdade de expressão é garantida. Se você vai conseguir comer, é outra história. Aí é problema seu. Mas sua liberdade de expressão, 100%, entendeu? Tipo, sei lá. 1988 era 6 vezes maior do que o do Brasil no mesmo ano. Já na Olha, Alemanha Ocidental havia uma enorme liberdade educativa, junto a uma variedade cultural e de entretenimento. Graças ao investimento do que ficou conhecido como Plano Marshall, a Alemanha Ocidental conseguiu se reconstruir relativamente rápido, atingindo um PIB quase 2 vezes maior do que o de seu irmão. E por Berlim Ocidental estar cercado por um inimigo político... Nossa, o Brasil tava na merda. Ai, minha Nossa Senhora, o Brasil tava na bosta. As pessoas comumente viviam com um sentimento de medo e insegurança. Isso fez o próprio John Kennedy ir até Berlim Ocidental em 63 para fazer um de seus discursos mais famosos, no qual ele diz "Ich bin ein Berliner", ou seja, eu sou um berlinense, declarando seu óbvio apoio ao lado ocidental. Depois de um tempo, a flexibilidade de travessia foi melhorando e os dois estados concordaram que poucas pessoas podiam visitar o outro lado. Em 72, tanto a República Federal da Alemanha quanto a República Democrática Alemã se reconheceram pela primeira vez como 2 estados soberanos, o que diminuiu a tensão entre os dois países. E hoje esse momento é reconhecido como o primeiro passo para a reunificação da Alemanha. Uma coisa que a gente tem que entender é que essa separação foi completamente forçada e muitos dos alemães ainda se sentiam pertencentes a um só país. Tanto que quando eles se reconheceram, o discurso é que eles... É uma coisa meio Coreias, galera. Tipo, a Guerra das Coreias não foi escolha dos coreanos, tá ligado? Assim como essa separação da Alemanha não
foi escolha dos alemães. Eram dois estados de uma só nação. Acima de lado oriental ou ocidental, eles ainda eram uma mesma Alemanha. E aqui nós chegamos na década de 80, onde Gorbachev se torna líder da União Soviética. E depois de um monte de eventos, ela... Quem assistiu os nossos aulões sobre Ucrânia tá ligado quem que é Gorbachev e qual foi a importância dele nesse processo. Inclusive, gente, eu vou voltar com o último aulão da Ucrânia, tá? Tinha gente me perguntando, vai rolar. Eu só preciso de tempo pra poder montar ele. Começa a perder força economicamente. Assim, já não era mais possível manter um monte de estados satélites na Europa. Dessa forma, o bloco soviético começa a se enfraquecer. Isso fez com que algumas manifestações começassem na Alemanha Oriental, o que marcou o início da chamada Revolução Pacífica, que atingiu seu auge no dia 4 de novembro de 1989, quando mais de 500 mil de pessoas se reuniram na grande praça pública Alexanderplatz, exigindo mudanças políticas. Na verdade, ao redor de todo o mundo estava acontecendo uma busca pela liberdade dos povos. Na América do Sul, as ditaduras estavam terminando. Sim. Na Ásia, a China se abre economicamente. Na Europa, as fronteiras austríacas são abertas para a passagem húngara, que fazia parte daquele Pacto de Varsóvia. A partir daí, o governo soviético resolve flexibilizar ainda mais quem entra e quem sai de Berlim. Começou uma leve, né, já passos para o fim da União Soviética, né, para a dissolução da União Soviética em vários estados soberanos. Lançam uma série de regulamentações que deveriam ser aplicadas no dia 10 de novembro de 1989. Então, o chefe do partido em Berlim Oriental, Günter Schabowski, é encarregado de anunciar todo esse novo plano em uma coletiva de imprensa. E esse é o começo do fim do Muro de Berlim. Schabowski não participou da reunião que definiu essas leis que seriam aplicadas. Muito menos teve tempo para revisar o que seria falado na coletiva. Assim, ele começa a apresentação dizendo sobre a flexibilidade das fronteiras e que agora, por exemplo, as viagens ao exterior seriam menos regulamentadas e tudo mais. Depois disso, ele começa a responder as perguntas. A primeira patetada que ele faz é responder a um repórter que não sabia se precisaria de passaporte para atravessar o muro, que já faz começar um burburinho. Então, Ricardo Herrmann, um outro jornalista, questiona quando as regulamentações entrariam em vigor. E Schabowski responde: pelo que eu sei, entram em vigor imediatamente. Assim, o completo caos começa não somente dentro daquela sala, mas também nas ruas de Berlim Oriental. Dezenas de milhares de pessoas começaram a cercar o Muro de Berlim após ouvirem a notícia de que as fronteiras seriam abertas. Os guardas não queriam deixar ninguém passar, mas era impossível controlar tanta gente sem usar a força bruta. Nenhuma autoridade do exército queria assumir a responsabilidade de deixar a galera passar para o outro lado. Pelo menos até 2 comandantes cederem e ordenarem às tropas que abrissem a fronteira sem nenhuma ou pouca regulamentação. Do outro lado, muitos berlinenses esperavam seus vizinhos com champanhe e flores. A noite do dia 9 de novembro de 1989 é marcada como o dia da queda do Muro de Berlim, mesmo que ele não tenha sido derrubado de fato. A queda literal do muro só veio a acontecer nos anos seguintes, quando os próprios cidadãos começaram a destruir esse símbolo da separação. Com isso, iniciou-se o processo de reunificação da Alemanha, com o Tratado de Unificação, que dissolveu o lado oriental e o integrou completamente ao lado ocidental. Apenas algumas partes do Muro de Berlim se mantêm de pé até hoje. Elas servem para nos lembrar de um passado não tão distante que a humanidade viveu. Quantas vidas foram impactadas por esse muro? Quantas pessoas foram separadas por ele? Nós jamais saberemos. O Muro de Berlim não foi somente uma barreira de concreto e aço, foi também uma cicatriz deixada em uma cidade dividida, um símbolo brutal de tudo o que representou a Guerra Fria. Por quase 3 décadas, o Muro de Berlim foi uma testemunha silenciosa de um mundo separado à força. Enquanto a sua construção simbolizava a separação, a sua queda vem para nos mostrar o poder da união e da resiliência humana. Foda. Pô, curti demais, galera. O que vocês acharam? Eu gostei demais. Nossa, excelente primeiro contato com o Tinocando TV. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tive alguns comentários a fazer sobre esse vídeo, mas assim, mais pra complementar mesmo. E é isso aí, se vocês gostam de conteúdo de relações internacionais e ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, né? O que você tá fazendo? Se inscreve aqui, pelo amor de Deus, dá like nesse vídeo. E caso você queira ser um patrocinador do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, o link pro meu Apoia-se tá aqui embaixo, beleza? Um beijo pra você e até o próximo vídeo.